Eu acho que o melhor aprendizado que eu tenho do agro é justamente essa questão do intempéries. Todo dia é um dia diferente, todo dia você começa do zero, porque se chover estraga, se não chover estraga, se não colher não dá certo, se colher antes do tempo também não é legal, se não plantar é a mesma coisa, enfim, cada hora é uma dinâmica. Se você não fizer tudo isso e o funcionário também não estiver lá para te ajudar, também não dá certo. Então eu acho que essa resiliência que o produtor tem, eu acho que é uma coisa que eu tento trazer hoje pro meu dia a dia, assim, sabe? Alô, alô, turma! Está começando mais um AgriTech Podcast, o espaço onde a tecnologia e a inovação transformam o agro dentro e fora da porteira. Então começamos mais um episódio do AgriTech Podcast. O podcast comunica tecnologia e inovação no agro. E para falar de tecnologia eu trouxe uma pessoa que é incrível, que domina muito esse tema, Thiago Zampieri. Thiago, você poderia se apresentar por gentileza para nossa audiência? Obrigado, Lucas, aí pela oportunidade. Eu sou o Thiago Zampieri, CEO da CoreLab. A gente gosta de simplificar e dizer que a gente é uma fábrica de startups. E Thiago, é um tema que é muito robusto, tecnologia, né? E aí eu queria trazer um pouquinho para o ecossistema do agro, que você teve uma experiência bem legal, que hoje é a SET, mas era o BART. Você poderia me explicar um pouquinho como que foi essa experiência? Eu trabalhei durante 11 anos no mercado corporativo. Nessa empresa foi uma grande forma de aprender sobre empreender, né? Porque a gente acabava vestindo muita camisa lá. E aí eu vi que me deu o despertar para que estava no momento para começar a empreender. Aqui em Londrina, na mesma época, ocorria um hackathon, né? Voltado para o agro. Foi o primeiro, se não me engano, do país. E aí, quando aconteceu esse hackathon, eu me inscrevi. Aí eu conheci uma única pessoa do grupo que eu entrei. Normalmente a gente vai por afinidade ou pela ideia, os projetos foram propostos. Eu fui mais pela afinidade da pessoa. Então era independente, era para mim uma oportunidade, e lá a gente veio a fundar a BART. Então a gente participou desse hackathon, logo em seguida a gente foi para uma aceleração, a empresa veio crescendo e ganhando notoriedade, e aí mais recentemente foi feita uma fusão, né, entre as duas empresas, né, a Adiagro e a BART, e se tornaram daí a SET. Me explica o que é um hackathon. Para quem está escutando a gente e não sabe o que é esse termo. O que é um hackathon? O hackathon, né, primeiro falando da origem da palavra, né, vem do hackathon, que é uma maratona, né, o tom, né, igual maratona, e o hack é justamente algo que envolve tecnologia. A ideia, né, inicial era que em 48 horas fosse possível validar de forma muito sucinta um produto tecnológico no mercado e se pudesse possibilitar a venda. Então isso aí começou pelo mundo, isso ganhou um destaque no Brasil, e aí o agro viu uma oportunidade para justamente pensar em inovação e agregar mais serviços para o agronegócio. A gente sempre fala que o agro tem essa situação de que ele não é tão técnico, né, não tecnificado, né, mas a gente vê hoje os maquinários, a gente vê os implementos, mas no dia a dia, né, o suporte, né, nas outras esferas, isso quase não existia lá atrás, ou quando existia era muito embrionário. A gente falava que existiam as tecnologias dentro da porteira e o para fora da porteira, e o para fora quase não eram percebidos. Então, o modelo de inovação que eles viram, aqui pelo menos na nossa região, foi através de um hackathon para fazer uma experimentação, para ver outras oportunidades fora da caixa, trazer pessoas que às vezes não eram do agro, mas que pudessem criar alguma ideia que seria de válida ou de grande valor para o mercado do agronegócio. E é muito legal que você tem várias experiências que estão fora do agro, no prazo de tecnologia, e você teve a experiência dentro do agro, né? Uhum. Você falou um tema que é muito legal, que fora da porteira não é tão adepto, que a gente está construindo isso, né? Como que você vê, desses anos para cá, a adesão dessas ferramentas tecnológicas para o agro, e se o agro tem se inspirado ou tem coletado formas de inovar fora do agro, pegando tecnologias que não estão ali ligadas direto ao agro e meio que traduzindo para o agro. Apesar do mercado do agro, é uma opinião pessoal, né? Apesar do mercado do agro ser robusto e grande, a questão da quantidade de mão de obra, a quantidade de empresas, ainda ele é pequena no Brasil, é concentrado, né? Grandes movimentações acontecem dentro de grandes empresas. Então eu falo que o que acontece? Essa mão de obra talvez escassa, começou-se a haver oportunidade de trazer pessoas de outras áreas para se envolver com o agro. O agro, por si só, já é um grande negócio, né? Tipo assim, ele tem ali dentro todos os outros segmentos dentro do próprio nicho dele. Então, eu vejo que essa incorporação se deu nisso. A gente tem essa questão da adoção mais fácil da tecnologia. Eu acredito que seja justamente porque a gente também está coexistindo com uma transição familiar, né? Uma sucessão familiar, né? Palavra mais correta. Então, eu acho que tudo isso está ajudando, né? As pessoas que já
estão mais acesso à tecnologia, que têm mais acesso a softwares, aplicativos, hardwares, que seja, estão começando a incorporar isso e olhando para dentro, quando elas estão assumindo essas posições dentro do agronegócio, olhando e falando assim, poxa, isso aqui poderia me ajudar, então eu estou trazendo isso também. Eu acho que esse caminho veio a contribuir com algum desses indicadores, né? O próprio ambiente favoreceu isso. E aí também, o Brasil, com a excelência que ele tem, não só na parte de produção, que a gente sempre lembra, o Brasil tem a capacidade tanto de verticalizar quanto de horizontalizar, né, uma produção, isso foi junto ao uso da tecnologia para poder desenvolver esse aspecto aqui no país. Eu vejo que esses movimentos, né, as próprias distribuidoras de insumo agrícola também se envolveram com mais tecnologia no seu dia a dia e, consequentemente, também indicaram isso para os produtores, e aí está começando a ter essa linguagem, né? A Bart, ela tinha pela tese melhorar a vida de todos, né, na cadeia produtiva, melhorando o processo do registro da CPR. E isso foi válido porque a gente conseguiu gerar uma celeridade e uma velocidade que o mundo já exigia da produção brasileira, né? A gente lá em 2016 falava da responsabilidade do Brasil em alimentar o resto do mundo, né? E isso só poderia ser utilizado e acelerado mediante o uso de tecnologia. E aí, assim, as inovações, elas ocorreram, e a gente faz algumas confusões, né? Quando a gente fala de tecnologia, todo mundo imagina que é um aplicativo no celular de alguém. Mas tecnologia e inovação não necessariamente são as mesmas coisas, né? Você usar uma tecnologia, pode ser que você esteja inovando, mas o fato de você, algo que era prático no seu dia a dia, e você adota para uma outra área, isso já é uma inovação. Já pode ser considerado uma inovação. Não é o mesmo grandiosidade que uma inovação, igual, por exemplo, as inteligências artificiais que estão vindo agora, com todo esse clamor aí popular do uso, geração de imagens, aumento de produtividade, mas, consequente, gera mais eficiência e produtividade para o seu negócio, e, consequente, é uma inovação. Então, a gente não pode descredibilizar por isso. Mas a tecnologia em si, ela também tem uma linha muito tênue para ser usada com tecnologia. Até quando eu colocar tecnologia, eu estou inovando no meu processo. Ou eu só estou adicionando camadas de burocracia, né? Que era a nossa preocupação. Então, quando a BART surgiu nesse aspecto, ela queria evitar ela queria fazer a desburocratização do processo de você fazer um contrato agrícola, né? Então, a gente foi junto aos órgãos regulatórios, a gente viu como é que o mecanismo funcionava, entendemos realmente as dores, e aí foi assim que a gente conseguiu construir uma solução. E é muito legal esse termo que você usou sobre tecnologia e inovação, não ser só o software, ter outras facetas também, né? Porque eu falo, às vezes alguém levanta uma tese e fala, cara, cria uma startup, eu vou até entrar nesse tema de startup, que eu acho que você é uma das pessoas que eu mais admiro nesse universo, você pode explicar muito bem o que é uma startup, mas criou-se uma startup que vai acelerar ou vai ajudar o produtor rural de um modo geral. Aí quando chega essa tecnologia lá na ponta pro produtor, o processo que era uma linha reta, agora ele faz 4 curvas, 2 piruetas para trás, para poder ter essa tração de dados, mas não tá ajudando em nada. Então, é tecnologia, é inovação, mas não traz o êxito no final do dia, né? E essa era a sua preocupação, né? Você de toda a equipe, que além de ser disruptivo, inovador, tecnológico, mas que tivesse êxito, né? Que tivesse resultado. É nessa linha também que você pensa? É justamente esse aspecto. Porque assim, quando a gente começou a criar esses modelos de startups lá, né, nem é no Brasil, mas fora disso, quando os primeiros, né, quando a gente falava que o Google era uma startup, né, olhando hoje, parece meio que é esquisito, né, pensar. Quantas outras big techs, né, que agora criaram esse outro termo também. A ideia deles é que eles queriam errar rápido e corrigir rápido. O foco principal de uma startup é ela ter esse entendimento de que ela não precisa dar longos passos para conseguir mostrar alguma coisa. Ela não fica anos estudando sobre aquilo e aí de repente brota uma ideia e aquilo escala. Ela vai, com pequenas doses homeopáticas, ela vai tracionando de pouquinho em pouquinho e aquilo vai sendo observado e aí adaptado em tempo real. Então, o que é uma startup, né? Teoricamente, falando pelos estudiosos, é uma empresa nascente, né, ou relativamente nova, que utiliza de base tecnológica, tá? Então, para resolver alguma dor específica do mercado. Então, esse é o critério que o pessoal fala. Mas a gente já percebe que tem muitas empresas que são eternas pequenininhas e que elas estão pegando e herdando uma característica que isso foi uma forma de engajar as pessoas, formar times, uma forma de manter a empresa mais leve, que foi a cultura, ou o fit cultural. Então, você começa a ver vestimentas padronizadas, você começa a ver kits de boas-vindas, você começa a ver cerimônias, né, dentro dessas empresas, que tipicamente numa empresa também existia, mas com outros nomes. Então começou a se adotar isso como uma verdade e se intitularem como startups. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma empresa que ele fala assim, eu tenho uma startup de
de 34 anos. É uma forma de dizer que ele sempre foi dessa forma leve, de interagir com as pessoas, de crescer junto com o time, que realmente suaram a camisa para fazer aquela empresa crescer, mas no ficar dos ovos, eles já são uma empresa estruturada, né? Enfim, a empresa não depende totalmente dele, ela consegue rodar sozinha, que é o que já vira as Big Techs, são as empresas que já têm uma certa escalabilidade, também uma estabilidade, vamos dizer assim, enquanto não está percorrendo em questão de receita, né, ou de faturamento, enfim. Não necessariamente precisa desenvolver novos negócios, simplesmente porque o produto antigo é ruim. Na verdade, por causa do processo de inovação. Uma empresa que tem esse DNA de inovação, ela tem que procurar constantemente estar inovando, né? As empresas só vão continuar existindo se elas continuarem inovando, né? Então, esse é o ponto que a gente fala muito da startup. Então, tem muitas empresas, esses jargões, né? Tem empresas que utilizam um conceito, por exemplo, de spin-off, que basicamente eu tenho um produto ou um serviço que eu presto em qualquer segmento e eu identifico algo que eu poderia criar um produto apartado baseado em cima daquilo que a gente vivenciou. É como se uma empresa visse uma oportunidade de criar uma outra empresa, ao invés dela criar aquilo como um segundo produto. Ela percebe que aquele mercado pode, às vezes, até substituir a empresa principal. Isso é tirar uma parte daquele conhecimento, colocar em uma outra cesta e dar sequência. Então, a gente percebe que tem muitas empresas grandes, porque elas terem dificuldades da própria burocracia que elas criaram para si própria, né, para tomar uma decisão, para criar um novo produto, para responder ao mercado, enfim, as necessidades que ela tem que fazer de mudança. Elas começaram a criar pequenos produtos com spin-off, baseado no próprio time, né? Muitas vezes até dos próprios funcionários que estavam ali, em vez deles saírem pro mercado. A gente brinca que é como se essas empresas grandes dessem um CNPJ para esses caras e se tornasse sócio deles. E aí, olhando pro mercado de tech, Lucas, um exemplo muito clássico é a Microsoft. É uma empresa que estava há muitos anos no mercado e ela descobriu que era muito mais vantajoso, em vez de ficar lançando novos produtos, ela começar ou colocar recurso, né, financeiro em alguns, ou até mesmo comprar algumas empresas. Então ela começou a ver que ela adiantava a receita muito mais rápido pelo valor que ela colocava ali. Em vez de ela ficar buscando, experimentando, inovando, ela criou esse ritmo de começar a comprar. Não só ela, né? Esse é um exemplo de uma empresa de tecnologia, mas várias outras empresas fizeram a mesma coisa. Então esse é um panorama geral entre empresas que estão iniciando com base tecnológica, as empresas no meio, que começam a crescer e tem dúvidas se ela muda de mercado ou se ela cria um produto apartado, e as empresas grandes, daí que elas percebem que isso existe essa oportunidade de investir nessas empresas às vezes no começo e que elas vão gerar grandes frutos lá na frente para eles, ou até mesmo fazer aquisição 100%. É muito legal isso, porque me veio à mente agora a própria Salesforce, né? A Salesforce, ela começou com um modelo, ela cresceu com esse modelo e começou a identificar não só concorrentes, mas soluções que eles não criaram. Então eles compraram do mercado. Então é mais ou menos nessa lógica, né? Eu vejo que tá dando certo, o que tem conexão com o meu negócio, e ao invés de eu criar do zero, eu vou ter que ter um poder aquisitivo interessante, né? Que não é simplesmente vou ali comprar uma empresa na prateleira, né? E começa a absorver e criar esse ecossistema, né? Teve um ponto bem interessante que você comentou, que é essa linha do tempo, né? Então, começo aqui, vou crescendo, vou adaptando. Parece que é muito fácil, né? Vi uma empresa ali, vou chegar nela e vou comprá-la. Ou vi uma solução, vou aderir para essa empresa. O responsável por isso é o head de inovação? Que essa é uma outra coisa que é meio mística, né? Nesse meio de tecnologia de inovação. O que faz um head de inovação? Ou o setor de inovação? É mais ou menos isso? Essa galera que fica de olho no mercado? Qual que é o papel desse pessoal de inovação? Então, é difícil falar, ainda é um achismo do Thiago, né? Essas empresas, elas percebem que outras estão se dando bem trabalhando com inovação. Setores de P&D já existem nas empresas há muito anos, né? O P&D é pesquisa e desenvolvimento. Para criar um novo produto, para criar um novo serviço, para atender melhor o cliente, para ter uma técnica melhor de venda, enfim, vários motivos aí você ter esses departamentos olhando para a empresa e tentando amadurecer os processos e, enfim, o que ela faz. E aí elas percebem que algumas empresas escalam muito mais rápido, tem valor de mercado muito mais rápido, gera recurso muito mais rápido, e aí elas começam a entender que é porque elas estão falando de um tal negócio de inovação. E essas empresas que muitas vezes ela não está preparada, não tem essa visão, ela busca alguma forma se conectar a alguns lugares ou pessoas, ou enfim, fazer de alguma forma para ela começar a entender o que é esse negócio de inovação. Então algumas entram em palestras para assistir
sobre. Depois algumas entram em programas de aceleração, outras criam o seu próprio programa de aceleração, outras contratam heads de inovação, pessoas que, para começar a ter esse olhar para a empresa, onde que ela pode investir. E também tem aquelas empresas que começam a falar o seguinte: poxa, eu quero começar a trabalhar com isso, então eu vou trabalhar com inovação aberta, que é o quê? Em vez de eu manter os meus problemas, as 7 chaves, só conversando com os meus, eu vou divulgar isso para o mercado e falar assim: mercado, se você tiver alguma forma de resolver esse problema, eu estou apto a te escutar e ouvir. E aí é onde começa trabalhar isso. Então eu acredito assim, esse profissional, ele tem que ter esse olhar, essa visão de como ele consegue conectar essas partes do processo tradicional da empresa aos processos de inovação, enfim, o que ela pode começar a usufruir isso no dia a dia dela. Um case que me vem em cabeça é a Heineken, que no caso criou o Pulse, que ao invés deles criarem inovação aberta, direta, alguma coisa, eles criaram primeiro um espaço, se conectaram às iniciativas locais e no entorno sobre startups, modelo de inovação, enfim, processos que eles poderiam trazer essa inteligência para dentro do negócio deles, e começou a nutrir o time interno. Começou a correlacionar. Então eles tinham um espaço, colocaram um recurso lá e começaram de alguma forma a fazer essa oxigenação entre as partes, né, o que era tradicional, o legado, junto com essa parte nova aí do processo. Leva-se tempo, não é do dia para a noite, mas com certeza deve ter bons resultados para falar, né? Eles continuam há muito tempo. Isso é um exemplo do agro. Na área do varejo, a gente pode dar o exemplo da própria Magazine Luiza. E há um tempo atrás, eles criaram lá o Luiza Labs, é o setor de inovação deles, que trabalhava com coisas diferentes, e eles tinham um time técnico do lado da Magazine Luiza que mantia toda a sustentação dos projetos de sistemas legados deles lá, né? Que são softwares que eles já utilizavam, toda a mecânica que estava lá. E aos poucos eles foram migrando partes do time para um lado e para o outro, para que justamente tivesse essa oxigenação e trocas entre eles. E aí foi feita uma mistura, até que no final o Luiza Labs assume toda a operação da empresa, né? Fazendo essa troca. Então, eu acredito que esse profissional, Lucas, tem que vir com essa bagagem. Ou ele tem que ter sido um empreendedor, ou ele tem que ter participado de alguns processos de inovação, de implantação em empresas, né? E auxiliar essas empresas ou sair do chão, ou estruturar, né, desde o zero, ou sim dar continuidade no que sempre foi proposto desde o início. E é interessante que a gente estava conversando nos bastidores aqui, para quem está nos ouvindo, né, a gente está gravando agora no dia 24 de abril, e ocorreu alguns dias o South Summit. E lá eu tive ciência do tamanho que é esse ecossistema, esse mercado de inovação, de startups e tudo mais. E é muito interessante até você falar sobre isso que você comentou da Ryzen, né, que tem o Pulse, e tem, se não me engano, o Georgia Tech Garage, que é da PwC, tem o AgriHub, que a Deloitte tem conexões com o AgriHub, e assim vai. Então, isso eu consigo ver ali que é um mercado de múltiplos milhões ali, né? Porque não é só uma questão de ideia. Tive uma ideia inovadora, ou vamos fazer eventos só para trocar e conexões. Tem um mercado multimilionário que está envolvido nesse ecossistema, né? E aí a gente olha para as grandes empresas que já têm esse aparato de inovação, já sabe mais ou menos o caminho das pedras. E eu queria fazer um exercício, Thiago, das médias e pequenas empresas, como que elas podem olhar para esse ambiente de inovação. E depois eu queria fazer um exercício para quem está nos ouvindo e falar, cara, gostei desse trem aí de inovação e tô pensando em me tornar um profissional de inovação, né? Tem mercado ainda? Não tem? O que eu preciso me adequar? Então, começando pelas pequenas e médias empresas que escutaram, que falaram, cara, quero inovar. Qual que é o caminho, Thiago, para começar nisso? Eu não sei se tem uma receita de bolo, Lucas. Sim. De novo, é um aprendizado empírico, né? A gente lida com muita inovação, mas implantar nas empresas e ver esse resultado em empresas grandes, eles são mais restritivos, né? A gente não teve tanto contato com isso. Então, eu acho que o start, como eu falei anteriormente, a pessoa tem que começar a buscar primeiro ouvir, para ela criar primeiro essa base dela, do entendimento dela. Então, começar a participar dentro de agendas que tem, falando sobre inovação, do segmento que ela quer de preferência, mas também ouvir de outros segmentos, porque isso ajuda, às vezes o material que está dentro do segmento dela fica muito complexo, mas um outro setor parece muito mais simples, né? Às vezes a gente tem essa percepção. A partir desse momento, ela começar a ver em que momento, como ela consegue auxiliar.
Porque a partir do momento que ela tem um entendimento do que é uma inovação, ela começa a olhar e fala assim, ó, de toda a minha bagagem profissional, aonde eu consigo aplicar isso. O Thiago não acredita muito, né, falando na terceira pessoa mesmo, que existe a possibilidade de uma pessoa sem experiência alguma entrar no setor para liderar alguma coisa, como head de inovação de uma empresa, a não ser da própria empresa dele ou alguém que colocou ele lá. Porque ele não vai ter bagagem para transitar sobre isso. Não quer dizer que ele não pode entrar como participante, né, para ir lá e desenvolver as tarefas. É como qualquer outro trabalho. Você vai ter que desenhar os objetivos, você vai ter que desenhar as ações que você vai fazer e como você vai executar isso. Show de bola. E do ponto de vista de quem quer começar nessa área, eu preciso ter uma formação específica? É desse lado mais empírico mesmo, de tentativa, de erro? Tem que ser um empreendedor? Vamos falar agora com um jovem que se interessou nisso, né? Como que ele poderia dar o pontapé inicial? Mesmo que seja um livro. Lucas, aí eu sou cético quanto a isso, que pra mim o cara tem que se jogar. Legal. Se o cara tem as contas pagas pelos pais, se o cara tem, porque conta paga que eu digo é o quê? O cara tem um teto pra morar, o cara tem alimentação, e a única atividade que o cara tem que estudar, ele tem que se jogar com todas as oportunidades que vierem pela frente, inclusive aquela de graça, que ele paga pra aprender. Eu falo diferente da situação daquele jovem que ele precisa sustentar parte da família ou parte da receita que ele tem que gerar, justamente para manter a base familiar ali, né? Seja para ajudar o pai, a mãe, enfim, ou a esposa, enfim, dependendo do jovem, né? Que a gente tá falando. Quando ele não tem essas obrigações, eu fico preocupado que ele não queira se jogar. Porque, cara, é o momento que ele pode mais fazer isso. Ele não tem nada a perder efetivamente experimentando, aprendendo e conhecendo. E o que era mal visto antes, hoje ainda é um pouco, talvez, é aquela questão do cara ficar um mês numa empresa, um mês na outra, mais um mês na outra, mais 4 meses na outra, 5 meses na outra. O que ele não pode fazer é ficar o resto da vida desse jeito, né? Porque vai chegar uma hora que a empresa vai falar, pô, você não para. Ou você é muito bom por muito pouco tempo e te pagam, né, profissionalmente pra isso, né? O cara é advisor ou sei lá, alguma coisa, mas nem advisor fica tão pouco tempo assim num negócio, a não ser que seja ruim. Porque senão não faz sentido. O cara fica rodando ali, patinando o negócio e falando assim, cara, não faz muito sentido. Então eu acho que o jovem, ele, cara, tem que se jogar. Aí tem alguns que vão falar, mas na minha região aqui não tem nada. Então começa, entendeu? Puxa a vida, você vai ser o primeiro, né? Você não tem nada a perder. Por exemplo, eu estou numa cidade pequena, né, próxima de Londrina, 200 quilômetros mais ou menos daqui, e eu montei um jornal, entendeu? No passado eu vendi suquita, né? Então, assim, deu start. Montei um portal de notícias online pra cidade. Gerou visibilidade? Sim. Não, mas a experiência pra mim foi muito boa. Quando alguém fala alguma coisa, eu falo, tem que tomar cuidado com isso aqui, entendeu? Então, assim, eu acho que toda essa experimentação é válida. Mas eu vou fazer um negócio que é de graça? Não, você tá investindo agora pouco para amanhã você dar um salto muito maior. E aí quando o cara começa a ter essas obrigações, começa a ficar interessante porque ele começa a ver o que dá resultado, o que não dá, ele começa a se comprometer muito mais. E quando ele chega numa certa idade, aí ele começa a falar, putz, aquilo ali serviu de experiência. Então eu acho que o jovem, ele não deveria ficar escolhendo o serviço, né? Meu avô falava isso. Mas ele começar a procurar, tipo, e se não tem, ele cria demanda. E isso é inovar. Muito legal. E você comentou que você veio de uma cidade pequena, né? Nos bastidores a gente falou que tem um outro lado do agro que é próximo de você ali também, né? Uhum. Como que foi esse outro lado ali do agro que você acessou também? Se não me engano, tem até familiares seus que estão envolvidos. Como que é esse lado também? A família inteira minha é de produtor rural. Tentei ficar o mais longe possível do agro, né? Eu fui me formar em engenharia da computação, então não tinha relação com o agro em si. Mas a primeira startup que veio pro lado do agro e, assim, eu tenho um carinho muito grande, né? Eu tenho um respeito pelo agro. Eu acho que essa é a palavra que eu tenho, né? Admiração pelo setor. Vejo meu pai lá, né? Hoje meu irmão também que ajuda a tocar as coisas. Então é interessante ver, sabe, o que a gente faz, o que a gente produz e tal. Então eu sou um pouquinho mais cuidadoso quando a gente vai falar um pouco do agronegócio, porque a gente tem um monte de ideias para apontar, né? Mas a gente acaba esquecendo de ver também o que motivou aquilo, como motivou aquilo. Eu tento ver o lado positivo da coisa, assim, né? Não fico tentando olhar pro lado. E o agro é isso, cara. Hoje a gente tem algumas soluções voltadas para o agro. A gente busca expandir isso ao longo do tempo. E com certeza é algo que a gente tem uma admiração muito grande. Mas a gente não fica restrito, né? Sim. A gente sabe que o mercado, ele oscila. Então o produtor, ele tem todo dia um intempéries pela frente. E a gente tenta usar essa. Eu acho que o melhor aprendizado que eu tenho do agro é justamente essa questão do intempéries. Todo dia é um dia diferente. Todo dia você começa do zero, porque se chover estraga, se
se não chover estraga, se não colher não dá certo, se colher antes do tempo também não é legal, se não plantar é a mesma coisa, enfim, cada hora é uma dinâmica. Se você não fizer tudo isso e o funcionário também não estiver lá para te ajudar, também não dá certo. Então eu acho que essa resiliência que o produtor tem, eu acho que é uma coisa que eu tento trazer hoje pro meu dia a dia, assim, sabe? Sim, eu posso dizer algo que eu realmente me apropriei, assim, vendo o dia a dia como que as pessoas do agro trabalham. Vivendo de perto isso, né? Sim. Você comentou que a Corelab, você usou um termo, é uma fábrica de startups? Esse é o termo correto? A gente usa esse jargão. Existe um nome técnico. Existem 2 nomes técnicos, né? Um chama Venture Building e existe o Startup Studio, mas eu acho que ele está muito distante ainda das pessoas entenderem. A gente comentou esse modelo em 2022. Já existem outros exemplos até no próprio Brasil. A gente pode falar, por exemplo, o iFood foi criado por uma empresa chamada Mobile, né? Então a Mobile era uma software house, né? Como o mercado conhece, construiu a tecnologia, Simpla e tudo mais. Então, a gente já tem uma referência nacional sobre isso. O que a gente fez foi criar a possibilidade que pequenos empreendedores, ou pequenos empresários, ou médios empresários, pudessem fazer aquilo que eles construíram anos, né? Que é a reputação deles, ou o método deles, ou o processo, como queira chamar, em alguma solução tecnológica para que nos próximos 7 anos ele tenha uma recorrência sem necessariamente ter que ficar gastando horas. Eu acho que assim, quando a gente vê hoje a nova geração, a gente vê muito deles falando de qualidade de vida. E a geração antiga nossa, pelo menos até a minha, vou me incluir nessa, a gente trabalhava sem ver a quem, né? Trabalhava e começava a olhar e falar, putz, eu tenho que guardar um pouco mais para ter um pouco de qualidade de vida. Mas sempre deixava para depois, né? Acho que nas outras gerações após a minha, inclusive, um pouco da minha, talvez, meio que misturado, já começou a exigir muito mais essa questão da qualidade de vida. Então, a ideia é justamente essa, é pegar esse empresário que luta tanto para botar comida na mesa, né? Ele olhar para o processo, ou o que ele criou de inovador, ou de diferente dos demais, né? O que é competitivo, ou que é o seu diferencial, e de alguma forma pensar que isso pode virar uma solução tecnológica para entregar para o mercado. E você faz todo esse crivo de não só essa solução, ela vale a pena ser construída, como também se ela é escalável. Esse é o papel da Corelab. É você, de fato, não só entender se a solução ela é bem empregada tecnologicamente falando, mas como negócio também se vale a pena? Sim, a gente tem que entender. Às vezes o Luca tem aquela famosa ideia que você fala, nossa, essa ideia, como ninguém tem ver antes, a ideia, nossa, eu vou ganhar milhões com essa ideia. A distância entre a ideia e de fato você ganhar dinheiro com ela é gigantesca. É literalmente um abismo, né? A gente vê o menor trecho, né? O exemplo do abismo é muito legal, porque às vezes você tá aqui e a distância tá aqui, né? A outra parede. Só que aqui embaixo você tem uma queda livre gigantesca que você não percebe, mas você fala, eu consigo pular até do outro lado. Mas é a mesma coisa de você pular e acertar do outro lado, como você pegar e bater um vento e você cair dentro do abismo. Então existe uma distância muito grande. Então, ideias, todo mundo tem aos montes, todo mundo já pensou em alguma coisa que hoje usa, se for pensar em tecnologia, em algum momento da vida, ou acha que já teve essa visão lá atrás, é um famoso déjà vu, mas de fato só as pessoas com muita coragem colocaram isso no momento certo. Porque tem ideias também que foram pro mercado e não deram certo. E aí pode ser pelo timing, né? O cara que inventou o e-commerce morreu pobre, porque ele colocou na época da internet de escada, que ele desenvolveu os primeiros e-commerce. Ninguém ia comprar pela internet numa conexão de escada, porque não conseguia acessar o produto. Ninguém confiava o suficiente para acessar um site e achar que o negócio ia chegar na casa, né? A gente não estava nesse nível. Quem foi colher os frutos foram anos depois. Quem desenvolveu a primeira tela, vamos dizer assim, vou dar um exemplo tipo igual o tablet, né? Os primeiros tablets, vamos pensar assim, eles foram pensados para grandes restaurantes e hotéis, para ser utilizados no lugar da mesa e você fazer os pedidos por ele, né? Então, pensando um totem no chão, né? Como se fosse forma de mesa e você usar ele para poder pedir. Não deu certo. Depois a gente acabou criando lá o iPad, né? Relançando de novo, que ninguém dava nada e vendeu horrores. Então, no momento certo, com a ideia ajustada e adequada. Então, a gente fala que às vezes a ideia ela precisa ter essa adequação. Então, essa adequação a gente vê se a gente consegue agregar valor para ela, né? Para esse modelo de negócio. E se sim, aí a gente se interessa pelo negócio. Às vezes não é que a ideia é ruim, é que às vezes a gente não consegue ajudar ela no que a pessoa está precisando. Parafraseando até para o agro, tem essa questão também de adesão e de adoção, né? Porque às vezes a ideia é muito legal, mas quando ela surge ainda não é o momento para ser absorvida pelo agro, seja pelo momento que tá, se a gente tá
falando de agricultura, não tá no momento de levar isso pro mercado, ou às vezes até o próprio mercado não estar preparado para isso. E aí você acredita que tem que ter um olhar mais clínico de conscientização, de educação dessa solução, antes de soltar ela, ou não necessariamente? Dá para ser feito o lançamento da solução, vamos supor que deu certo, é uma solução tecnológica que é bem disruptiva, só que o mercado não está preparado. Dá pra gente ir conscientizando ele conforme for lançando, ou às vezes é melhor esperar o mercado e só lançar depois que tiver a consciência? Eu prefiro que a pessoa poste. Ela ter a consciência ajuda ela a evitar caminhos. Só que às vezes ela evitar caminhos tem parte do aprendizado que ela se perde. Porque o errar faz parte também do jogo. Tem, desde alguns players aí, a gente vê lá os players que deram certo, mas se você for ver a quantidade de vezes que eles falharam antes, é grande. Pelo menos uma vez, antes de uma dar certo. É difícil você ver casos do cara acertar na primeira, né? Então a gente que acha que já acertou desde a primeira e o cara foi zilhardário e tal, não, que não existe assim. Mas é mais fácil os caras que deram certo aqueles caras que erraram mais vezes. Porque daí cada vez que ele errava, tem um aprendizado adquirido. Então eu acho que as pessoas têm que começar a se atirar. Mas ela começa a ter muito melindre, eu vou gastar muito dinheiro, será que eu tô certo? Por exemplo, existem algumas pessoas que têm um certo recurso guardado, mas ele também tem família, e aí ele começa a olhar, esse dinheiro é para bancar minha família, ou esse dinheiro eu posso tentar montar um negócio pensando no futuro. Então o cara começa a ter muito dilema. Então por isso que eu falei, quanto mais jovem, menos pontos para ser questionado, eu acho que ele consegue administrar melhor isso, né? Então eu acho que quanto antes a pessoa se jogar, lógico que ela tem que saber também a tomada de risco que ela quer, né? O tombo ela não pode ser maior do que ela está preparada, né? Porque pode prejudicá-la muito, mas inevitavelmente, quanto mais ela se arrisca, com certeza mais resultado ela vai ter. Sensacional. Hoje dá pra ver que pela conversa aqui você tem um vasto conhecimento, por experiência, por tudo mais. Mas onde que o Thiago gosta mais de absorver conhecimento? Seja por livros? Qual que é o canal que você mais gosta de absorver conhecimento, Thiago? Olha, Lucas, apesar de eu gostar bastante de ler, eu tô uma negação já há alguns anos, assim. Eu leio muito coisa na internet, desde postagens no LinkedIn, coisas que a gente vê no Instagram, olha os portais de notícias. A gente vai pegando uma variedade, vai conversando com muito, mas eu gosto basicamente de aprender hoje, é o que eu mais acabo utilizando, conversa com pessoas. Sim. Eu acho que é ali que a gente acaba exercitando também, falar o que a gente pensa, as pessoas aprova ou desaprova, dá opinião e a gente debate, e o campo é muito mais crescente. Quando a gente fica só lendo teoria, a gente depois na prática a gente vai buscar casos e a gente acaba não vendo isso acontecer. Exato. Então eu acho que o network acaba ainda me ensina mais, né? E que dica que você daria para o nosso ouvinte de absorver esse conhecimento do networking, né? Eu sempre falo, uma dica de um caminho para poder se conectar com as pessoas, seja por rede social, como que você faria para poder exemplificar pro pessoal? Olha, é algo que eu não mudei, não foi há tantos anos assim, mas hoje eu tenho para mim que é o seguinte: para cada nova conexão, cria uma meta. Tipo, por que eu converso com o Lucas? Qual é a minha meta com o Lucas? Conversar por conversar, beleza, aprender por aprender, legal, mas manter relacionamento, continuar conversando, por qual motivo? Aí você começa a fazer também já aprendizado de escolha do sim e não, né? O que eu quero, o que eu não quero, o que eu preciso, o que eu não preciso. E você também começa a ser coerente com o seu tempo. De, poxa, faz sentido pra mim? Faz. Por causa disso. E você não fica sempre com aquela gastura de pensar assim, putz, eu tô investindo tempo aqui, dinheiro nesse negócio, isso aqui não chega. Não. Quais são os objetivos? O objetivo é esse? Então, beleza. Você tá atingindo o objetivo? Tá, então eu continuo. Não tá? Tem uma frase que eu ouvi de um dono de uma empresa de tecnologia, que eu acho muito legal a frase dele, que é: na dúvida você faz, na dúvida você desfaz. Quando você tem certeza, você já sabe o caminho que você vai fazer, mas quando você tem na dúvida, você tem que agir rápido. Então, no que você tem certeza, segue o seu instinto. O que você não tem certeza, troca, né? Então, poxa, eu vou sair e trabalhar com o Lucas. Legal, faz a proposta. O Lucas não vai adivinhar e você nunca vai ter falado. Poxa, não tá dando certo. Fala de novo. O Lucas não tá sabendo e você não tá se expressando. E assim vai nesse processo. Então a dica não é uma frase minha, meio que me apossei dela, na dúvida faça, na dúvida desfaça. Então eu vou até colocar a minha meta, que toda vez que eu converso com você, que é explodir minha cabeça. Porque toda vez que a gente conversa, cara, sem brincadeira, eu fico boas horas depois refletindo e concatenando coisas, pegando anotações. Então, eu acho que não só pra mim, mas pros nossos ouvintes aqui também, essa é uma conversa que ela tem muito conhecimento embargado,
aprendizado, muita experiência. Eu faço um paralelo com o livro, né? Pô, quando a pessoa chega para escrever um livro, ela coloca uma fração de todo o conhecimento que ela tem sobre aquele tema. E você tem acesso àquele conhecimento por, sei lá, no máximo R$90 ali. E a mesma questão desse momento que a gente tá junto aqui. A gente tem poucos minutos, mas olha o tanto de conhecimento, de anos de experiência que você compartilhou conosco. Então, eu sou muito grato, Thiago. Muito grato por você estar aqui conosco. Muito grato por você ter acertado fazer parte desse projeto. E por você dividir conosco todo esse conhecimento que você tem, viu? Eu que agradeço, Lucas. Isso é um propósito meu, né? De compartilhar um pouco desse aprendizado ou dessa vivência com as pessoas. Não quer dizer que eu estou certo. Eu falo que o mentor não é Deus. O mentor fala, mas do outro lado é que toma atitude, né? Então, nada do que eu falei que a pessoa fala, não, o Thiago falou, tem que fazer exatamente isso. Na verdade, não. A ideia que eu sempre falo é que é o seguinte, eu desperto o interesse das pessoas de procurarem os porquês. Então, por que disso? Por que isso me ajuda? Por que isso não me ajuda? Por que eu gosto disso dessa forma? Por que eu gosto de tratar a pessoa daquele jeito? E assim a gente vai. É um eterno aprendizado. Sensacional. Queria ter mais umas 4 horas para trocar ideia com você, Thiago, porque tá muito legal o bate-papo. A gente vai chegando pro final e eu gostaria que você desse os caminhos para poder chegar até o Thiago. Pô, curti esse bate-papo, tô interessado na Corelab. Como que eu faço para me conectar com você, Thiago? É a forma mais simples, tanto o meu celular, meu WhatsApp sempre é disponível. Então, é só pegar o número, então 43, né, DDD, 999884430. Pode me mandar mensagem, não me importa no horário, eu só respondo a hora que é possível. Tem as minhas redes sociais, né, no Instagram é TM Zampieri, né, T de Thiago, M de sobrenome Magalhães e Zampieri. Cara, é as duas formas, acho que mais rápidas de me atender. E-mail esquece, muita conta de e-mail de empresas, é difícil eu responder. A não ser que alguém me manda mensagem no WhatsApp e fala, olha o seu e-mail, né? Aí eu consigo. Eu tenho sócios, eles fazem isso. Tipo, preciso te mandar um negócio por e-mail, olha lá, aí eu vou e olho. Mas eu acredito que essas duas formas as pessoas conseguem chegar até mim tranquilo. E eu tenho o site da empresa, www.coreleg.com.br. Muito bom. Eu agradeço você que ficou conosco até o final desse episódio. Lembrando que para conectar com tecnologia e inovação dentro e fora da porteira, aqui é o caminho, é o Agritech Podcast. E é um prazer estar com vocês e até o próximo episódio. Até lá, um abração. O agro cresce com tecnologia e boas conexões. Se esse episódio trouxe novas ideias para você, compartilhe e faça parte dessa evolução. Esse conteúdo foi apresentado por Lucas Ordonha, com produção do Agro Resenha e edição do Sr. A.